brasileira, aumenta a tua luz elétrica. Privatizar e aumentar a tua luz. Essa onda neoliberal que o Bolsonaro encabeçou, porque lembra como é que aconteceu isso? Houve o golpe de Estado, tá, dos neoliberais. Então, o golpe de Estado derrubaram a Dilma. MBL vem pra rua, tudo embolado. CQC, Pânico, os maçons, tudo. As ações do Temer, o Temer entregou as hidrelétricas. Começou a fazer vários cortes e privatizações. Depois veio o Bolsonaro. Tá? O Bolsonaro também privatizou um monte de coisa. A Operação Lava Jato destruiu o complexo aeroespacial, submarino nuclear. Todo esse pacotão de coisas quase levaram a Embraer. Afeta o desenvolvimento tecnológico e financeiro do país. Então, aí criaram esse arcabouço fiscal, tá? E aparelharam o sistema, botaram gente deles no Banco do Brasil, venderam, privatizaram tudo quase. O que significa que nós não controlamos nossas instituições mais. O Brasil é uma colônia. Então, se nós não lutar contra isso aí, nós não vamos superar essa situação, nunca. Por isso tem que apoiar o pessoal da Palestina, porque nós estamos lutando contra as mesmas pessoas. Se eles pudessem, eles matavam todo mundo. Eles estão dispostos a matar lá. Então, aí entregaram o banco, a independência do Banco Central. A independência do Banco Central significa que eles fazem o que eles querem, que o banco não serve mais nós, mas eles nos chupam recursos. Então, de onde é que nós vamos tirar dinheiro para mexer no governo? Tem que tomar emprestado do Banco Internacional. Do FMI, dessas porcaria. Por isso que o BRICS é um excelente caminho. Então o que o Campos Neto fez? Entregou nossas reservas para BlackRock. É um ato criminoso, tudo isso é ilegal. Agora, enquanto o PT aceitar essa situação, nós não temos o que fazer. E esse é o problema, o PT aceita essa situação, então nós ficamos sem ter o que fazer. Existem os momentos certos para se lutar. O PT não luta na hora certa, faz tudo errado, aponta as pessoas erradas, vai saber por quê, especulamos, né? E aí nós vamos apodrecer na pobreza por mais anos aí. O governo terá déficits primários nos 3 anos. Isso caracteriza uma política fiscal expansionista e, consequentemente, a taxa neutra de juros é mais alta. O mercado aposta que a taxa terminal do ciclo será alguma coisa entre 9% e 9,5%. A continuidade da taxa da expansão fiscal, me parece que essa é uma projeção até certo ponto otimista. Eu diria de que muito mais provavelmente entre 10 e 10,5 seja a taxa terminal. Consequentemente, se ele baixar, como eu acho que deixou claro no comunicado, meio ponto por reunião até o final do ano, ele chega em dezembro em 11,75, ele tem mais 1,75 se chegar a 10, a terminal, para cortar. Falar em aceleração de corte nessa altura seria falar em erro de política monetária e, consequentemente, eu acho que essa é uma discussão que está fora do radar dos economistas. Perfeito. Quero entender na avaliação do senhor quais são os fatores Que baboseira para dizer que nós vamos continuar pobres aí, né? que indicam essa taxa terminal um pouco acima do projetado pelo mercado. Tudo isso é falso, pessoal. Tudo isso é fictício. Não tem que fazer nada disso aí. Isso aí é tudo papo do mercado especulativo. Tá? A economia, por exemplo, nós ficamos menos dependentes desses investimentos externos, que não existe investimento externo. Quando eles falam em mercado, eles falam de criar condições para que eles possam ser donos das nossas empresas e pegar as nossas empresas, jogar no mercado internacional especulativo e fazer apostas com elas. Fazer essa especulação, como eles chamam, é assim que eles ganham dinheiro. E de todo esse setup se trata de especulação mercadológica. Esse sistema foi inserido modernamente na Revolução de 64, golpe de 64. Então, é disso que se trata. Então, se a gente conversar com essa ladaia desse cara, nós viramos uma Rede Globo. Nós viramos uma Miriam Leitão. Nós não temos que discutir com essa ladainha. Se o Brasil não romper com isso, nós temos cacife para romper, eles vão ficar a vida inteira conversando essas besteiras aqui. Taxa Selic, taxa Fisca-Flisc, taxa Fisca-Flex. Baboseira total isso aqui. Tudo isso aqui, eles colocam o mundo deles para ti de uma maneira criptografada, como se isso fosse a natureza das coisas. Não, não é. Tudo isso é falso. Não temos que aceitar nada disso. Então aqui ele está falando de um mercado saudável, essas taxas que ele está falando, tudo é para que os especuladores internacionais continuem especulando. Mas o especulador internacional que se foda.
O BRICS vai nos permitir sair dessa porcaria. Porque aí nós vamos cagar para esse dólar. Não importa mais, não vai importar nada. Todo esse setup que esse cara tá falando aqui não importa. É? Isso aqui não é para nós, isso aqui. Isso é para eles. E mais, se o governo Lula ele pode indicar diretores que podem influenciar nessas decisões, interferências políticas. Como? Mas não pode interferir politicamente? Eles tratam como se fosse uma instituição. É como se fosse assim, será que o Lula vai interferir no ciclo do Sol? Eles tratam como se o banco fosse o Sol. Como assim não pode ter? Será que como se fosse um pecado interferir nesse troço? Não. Nós temos que tomar nosso banco e botar ele a nosso serviço. No Banco Central, e como é que fica a questão da independência e da autonomia nessas novas nomeações? Viu? Estão preocupados. A taxa terminal, eu acabei de dar a explicação. A taxa terminal é uma função da política fiscal. Se a política Que serve a política fiscal que serve à especulação do mercado internacional. Não nós. fiscal fosse neutra, como era em 2016, após a aprovação da emenda constitucional que congelou os gastos em termos reais, a taxa neutra de juros no Brasil era menor. Isso permitiu William Goldfein, quando era presidente do Banco Central, terminar o ciclo de corte da Selic quando ela atingiu 6,5%. Foda-se essa baboseira toda. Ele só pode levar a 6,5% porque a neutra era mais baixa, porque a política fiscal era neutra do ponto de vista de demanda. A política fiscal hoje em dia não é neutra, ela é expansionista. Consequentemente, a taxa neutra é mais alta. E, consequentemente, ele não pode chegar aos 6,5%. Por quê? O mundo termina? O que acontece? O que acontece? Note que esse pessoal fala sempre, estão sempre cuidando do interesse deles. Isso aqui não diz respeito a nós. Ficar perto dos 10. Com relação aos novos diretores, nós temos que esperar quando eles forem indicados. Quem são, qual é a sua formação. Normalmente, os diretores do Banco Central são indicados, são pessoas que têm formação sólida em economia, ou são membros do próprio funcionário do próprio Banco Central, em muitos casos, ou pessoas especializadas em política monetária. Falar em tese sobre esse tipo de questão é muito difícil. Eu espero ver quem serão os diretores e como eles vão se conduzir na discussão. Certo. A queda da inflação nos últimos meses, queda que a gente vem observando desde o ano passado, ela é mais mérito do governo ou mérito da política monetária do Banco Central? Então viu que de novo eles tratam o Banco Central como independente. A política monetária foi colocada no campo restritivo. Nós estamos com taxa de juros real de um ano, TI de um ano, deflacionado pela taxa de inflação esperada 12 meses à frente. Antes dessas duas reduções de 50 pontos por reunião, estava em 8% ao ano e ficou quase um ano em 8% ao ano. Não tem dúvida de que boa parte da redução da inflação veio da política monetária, que foi colocada num território restritivo. A política monetária restritiva funciona, ela produz o seu efeito. A outra queda da taxa de inflação veio de contribuição de preços administrados, que, no fundo, introduz algum ruído na aferição de onde estão realmente as taxas. Note que isso não afeta o teu poder de compra. Essa inflação que ele está falando, ela não é a inflação das pessoas. Essa inflação é a inflação do mercado especulativo. Tá? Porque o teu dinheiro vale menos que ele valia anos atrás. Isso não mudou. Então, na experiência da vida real, tu vai num supermercado, uma caixa de leite é R$5. Tá, mas não era por causa da Ucrânia, pandemia, o Jasper virou homossexual, por isso que agora a caixa é 5, porque eles inventam 300 desculpas para subir o preço das coisas. Mas para a hora de baixar, não baixa mais. Os salários não aumentam, ninguém contrata, o desemprego no Brasil só cresce, no mundo só cresce. Por quê? Por causa desses vagabundos, desses caras aí. Então, tu vê que por que a gente não bate boca com essa gente?
Tu vai conversar com um velho desse aí, ele ignora a realidade da vida e ele fala só essa linguagem criptografada pra ti, né? Ele fala essa linguagem criptografada do taxa de juros, o banco cacete A4, sendo que na vida real, nossa, isso não se altera. Então, isso aqui é o mercado, ó. Tu entendeu alguma coisa que esse cara falou? Não. Nem a direita entende, mas ela acha, meu Deus, que cara sofisticado. Então, enquanto a gente não tiver... Tem que, essas regrinhas que eles inventam, tudo isso é para fazer funcionar para eles. Assim que tu tomar o banco do teu país e tem uma política nacionalista, e essa política não, nacionalista, essa institucionalidade nacionalista, não se perder, porque nós só temos um partido nacionalista que é o PT, o mais nacionalista é o PT, nós não temos outro partido nacionalista. Esse é o problema. Não, nós temos que discutir por que isso não ocorre. Tem que analisar por que não existe outras representatividades. É um defeito brasileiro? Que o Getúlio era nacionalista, abre aspas, fecha aspas, se matou, né? Então nós temos que investigar. O brasileiro é assim, essas classes brasileiras, esses caras não valem nada. Então nós temos que investigar para ver por que o Brasil não consegue tomar independência dessas coisas. Porque esse é um mundo, esse cara só trata do mundo dele, desse mundo da especulação financeira. A saúde do mercado, quando eles falam em saúde do mercado, crescimento econômico, é para eles. Como foi na época da ditadura militar, do neoliberalismo. Havia crescimento econômico para quem? Para eles, não para nós. Então, quando eles falam de crescimento econômico, é uma linguagem interna para eles, não para nós. É isso aí, pessoal.